Bom dia, estamos aqui para mais uma aula para o nono ano, essa aula online, por assim dizer, e é uma aula muito importante porque alguns não estão indo à escola. Então aqui nós podemos analisar bem o que é justamente essa dinâmica que tem acontecido no plano internacional. Então, essa aula no livro, capítulo 2 já fizemos uma aula no capítulo 1, parte do capítulo 1, e essa do capítulo 2 é uma sequência, é uma continuação. Então vejam só, livro, capítulo 2, e essa aula para o nono ano. Qual é o tema central dessa aula? O tema fundamental para que nós possamos entender? Bem, eu fiz aqui uma lista de alguns assuntos fundamentais que vão ajudar vocês a entenderem esse conceito de nova ordem mundial. Porém, eu coloquei o tema como está no livro, a nova desordem mundial, porque é o que parece que está acontecendo, uma verdadeira desordem mundial. Mas o conceito é a nova ordem mundial. Entenderam bem? Então vejam, para a gente entender bem o que é, não sei se eu defini isso na aula anterior, o que é ordem mundial. Ordem mundial. Ordem mundial, uma definição bastante objetiva e direta, é o que? É o equilíbrio de forças entre nações, entre países, num plano internacional. A forma pela qual as nações se relacionam e exercem poder econômico, político, social, cultural e até mesmo militar. Geralmente essas nações fazem isso sobre nações muito mais fracas. E essas nações são potência. Então, essa nova ordem mundial acontece nesse plano internacional uma grande exploração, perseguição, por assim dizer, e, acima de tudo, um ganho muito grande das potências sobre as nações subdesenvolvidas, ok? Isso acontece por conta da chamada DIT, Divisão Internacional do Trabalho, algo que foi montado, que foi criado lá no período das metrópoles e colônia, a partir do Pacto Colonial. Então ali se iniciou justamente o que nós chamamos de DIT, Divisão Internacional do Trabalho, ou seja, as nações desenvolvidas, elas vão disponibilizar o produto industrializado para as nações subdesenvolvidas, que vão disponibilizar para essas nações desenvolvidas aquela matéria-prima, as commodities, produtos que têm um baixo valor agregado. E as nações desenvolvidas disponibilizam produtos industrializados com alta tecnologia que têm um elevado valor agregado. Então isso possibilita um enriquecimento dessas nações, potência, e o empobrecimento das nações que estão ali fornecendo matéria-prima, produtos produtos primários. Então isso é muito prejudicial. Mas, falando ainda sobre a nova ordem mundial, isso tem sido muito prático hoje em dia. Então, tem acontecido de forma definitiva. Mas o que determinou essa nova ordem mundial? Como identificamos essa mudança no cenário, no plano internacional, cenário mundial? Sim, existem alguns fatores que aconteceu no âmbito da sociedade humana internacional e mundial que identifica a mudança de uma ordem para outra, porque a ordem anterior a essa era uma ordem bipolar, onde havia dois polos dominando o mundo, Estados Unidos e a então União Soviética. Os Estados Unidos, ele realmente avança, progride, evolui muito mais do que a União Soviética, com aquele sistema socialista, e os Estados Unidos, com o sistema capitalista, praticamente ganha o que nós chamamos de Guerra Fria, nesse período bipolar. Então, se inicia, a partir da queda da União Soviética,
uma nova ordem mundial. É justamente sobre essa que nós estamos falando. Mas quais foram os fatores que determinaram essa nova ordem mundial? Sim, eu coloquei aqui, elenquei aqui alguns fatores que determinaram essa nova ordem mundial, que identificou o nosso tempo ou o início de tal ordem, nova ordem mundial ou desordem mundial. Bem, vejam bem, aqui nós temos alguns fatores. Sabemos que o início do século XX foi o palco de várias transformações no cenário mundial, transformações significativas na sociedade humana e até mesmo na cultura. E essas transformações no âmbito das relações internacionais, elas demonstraram o início da nova ordem mundial. Então, são mudanças que, por conta disso, se convencionou, a partir dessas mudanças, classificar esse período como nova ordem mundial. E quais foram essas mudanças ou fatores que identificaram isso? Bem, vocês podem observar que no livro está bem distribuído, mas coloquei aqui, ó, fatores da nova ordem mundial. Então, aqui falta até um. Fatores da nova ordem mundial. Bem, primeiro, o que determinou o fim ou o início da nova ordem mundial? O fim da antiga e praticamente o início dessa nova ordem mundial. Foi justamente a queda ou o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lá em 1989. Então, 1991. Então, a queda da União Soviética realmente foi o marco. Agora, quando eu falei aqui 1989, eu confundi, porque 1989 foi a queda do Muro de Berlim. Mas a queda do Muro de Berlim anuncia o fim da União Soviética. Porque muitos países que eram apoiadores da União Soviética, quando a Alemanha, o Muro de Berlim, eles derrubam o Muro de Berlim, isso possibilita os outros países que estavam ali apoiando a União Soviética também partirem para o capitalismo, ok? Então, a queda do Muro de Berlim foi o início da queda da então União Soviética. Então, são fatores fundamentais. Então, o marco aqui é 1991, começando lá a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim. Aí acontece em 1991 a queda da então União Soviética. E assim se inicia a ordem mundial, uma nova ordem mundial. Bem, um outro fator interessante, que começa a se formar vários blocos econômicos nesse momento. Um outro ponto também específico é que, a partir dos anos 2000, a China, ela surge no cenário mundial com uma força econômica faraônica muito grande. Ela começa a acoplar um crescimento econômico na faixa de 2 dígitos, e isso chamou muita atenção, porque a China, embora é um país de preceito, de base socialista, mas ela começa a adotar algumas práticas da economia de mercado, criando um socialismo de mercado, com as suas ZEIs, ou seja, zonas econômicas especiais, e assim começa esse crescimento avassalador. Um outro ponto também que vem determinando o nosso tempo como uma nova ordem mundial foi o que aconteceu lá em 11 de setembro, aquele ataque terrorista em 2001, nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Isso também foi o marco que delineia justamente o início da nova ordem mundial com força total. E um outro ponto específico, nós podemos citar aqui a doutrina Bush, porque a partir do momento que houve esse ataque terrorista, em 11 de setembro de 2001, o presidente da época era George W. Bush, e o que ele faz? Ele vai e cria uma doutrina Bush que era uma guerra preventiva. Bastava desconfiar de qualquer país que tivesse, de qualquer povo ou nação que estivesse contra eles, eles atacavam primeiro. Então, eles chamaram isso de guerra preventiva dentro da doutrina Bush, além de várias leis de segurança, então, que praticamente oprimia os outros países. A exemplo disso, nós tivemos a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque, Afeganistão 2001, Iraque 2003. Então, isso tudo era justamente
originário da doutrina Bush, resultado dessa doutrina. O outro ponto também importante que aconteceu foi a crise de 2008, uma crise econômica que derrubou de forma significativa as economias do mundo a partir dos Estados Unidos, uma crise que aconteceu no setor imobiliário dos Estados Unidos e se estendeu, contaminou outros setores da economia, e isso se estendeu mundo afora, principalmente criando uma grande crise ali nos países da Europa, os países do sul da Europa, Portugal, Itália. O outro ponto também importante, a Primavera Árabe. Primavera Árabe e a globalização. A Primavera Árabe, ela aconteceu em 2010, a partir da Tunísia, onde eles começaram a protestar, um protesto generalizado contra aqueles governos ditatoriais. Tinha governo ali, naqueles países árabes, que já estavam no poder, pessoas que estavam no poder há mais de 25, 30 anos. Então a Primavera Árabe foi um protesto popular generalizado em busca de melhores condições de vida, para derrubar aqueles ditadores. Isso começou a acontecer a partir de 2010, na Tunísia, que se espalhou para os países da África e Oriente Médio. Alguns países da África e Oriente Médio. E muitos caíram, muitos ditadores caíram com essa Primavera Árabe, por conta da Primavera Árabe, que ela foi difundida através das redes sociais. Então isso foi fundamental também para identificar o nosso tempo. Um outro ponto é a globalização. Globalização, que é algo que já vem acontecendo já por muito tempo, né? Desde o século XV, XVI, século XVI principalmente, porém, ela, naquela época, naquele estágio de mundialização, ela não pode se comparar com o que está acontecendo hoje, essa globalização, que é um avassalador desenvolvimento das tecnologias de comunicações e de transporte, que vem unificando de forma significativa as relações internacionais, uma total interdependência, e isso encurtou o espaço-tempo entre as nações, as pessoas, etc. Então, são marcas que identificam o nosso tempo como a nova ordem mundial ou nova desordem mundial. Então, gente, eu vou pedir aqui a vocês que vocês façam, por favor, essas atividades do livro, do capítulo 1, e depois vocês podem assistir essa aula. Ou podem até assistir essa aula e fazer a atividade do livro, do capítulo 1, e levar na escola, para que eu possa corrigir. Ok? Até mais, até a próxima.